E aí, pessoal, tudo bem? Até aqui a gente discutiu o potencial para cargas pontuais ou distribuições de cargas pontuais. Agora a nossa ideia vai ser trabalhar com cargas contínuas. Então, se a distribuição de carga é contínua, o potencial em um ponto P ele vai poder ser encontrado se a gente somar todas as contribuições dos elementos diferenciais individuais de carga dQ, tá? Semelhante ao que a gente fez para encontrar campo elétrico. Então vamos considerar uma distribuição de carga qualquer, onde é uma distribuição contínua, por exemplo aqui, né? Aqui a gente tem uma distribuição contínua de carga, tá? A gente vai tomar o infinito como o nosso ponto de referência para o potencial zero, tá? E o potencial elétrico nesse ponto P, qualquer, vai ser gerado, né, por causa de um elemento de carga dQ, que vai ser esse elemento, vai ser um elemento infinitesimal desse corpo, e o potencial elétrico gerado por essa carga vai ser um potencial também infinitesimal. Então, a gente vai ter um dV que vai ser gerado pelo elemento de carga dQ, tá? Só que isso aqui vai ser acrescido daquela constante, né? Então, 1 sobre 4π epsilon zero dq sobre E, tá? Então, se a gente somar todas as contribuições de todos os elementos diferenciais, a gente vai ter o potencial total. E essa soma, né? Essa soma de elementos infinitesimais vai ser uma integral. Né? Nossa. Aí. Então, isso aqui vai ser o nosso potencial para uma distribuição contínua. Ok? Então, vamos fazer um exemplo. Tá? Nosso primeiro exemplo. Então a gente vai considerar aqui agora uma, uma barra, tá? Uma barra não condutora, ok? E de comprimento L, que vai ser o nosso padrão, né? E ela vai ter uma densidade de carga lambda, tá? Essa densidade de carga, quando ela é lambda, ela vai ser uniforme, tá? E a gente vai encontrar agora o potencial elétrico em P para uma distância perpendicular y, né, acima do ponto médio dessa barra. Tá? Então a gente vai considerar um elemento diferencial de caminho dx' que vai carregar uma carga, tá? Como essa carga é como um pedaço essa haste é totalmente carregada com densidade de carga lambda, né? Um pedaço dessa carga dx' vai carregar uma carga dq que vai ser igual a lambda vezes dx', né? Então a gente vai ter exatamente porque a gente está tratando de densidade superficial, né? Então para um elemento um tamanho de carga x dx', o nosso dq vai ser lambda dx', ok? Então é isso que a gente tá tentando trabalhar, tá bom? Aqui embaixo na haste a gente vai ter um elemento pequeno, tá? Esse elemento mais escuro, esse elemento vai ser o dx', tá? E aí o dq é a carga que ele está carregando, né? E a gente consegue descobrir ela pela densidade de carga. Ok, então o elemento fonte aqui vai ser localizado no ponto x', né? X', ó, né? Essa aqui é. Enquanto o campo, desculpa, x' é zero, né? Enquanto o campo no ponto P vai ser localizado no eixo Y, numa coordenada zero,
y, né? Ok? A distância de dx' até P, tá? De dx' até P vai ser um R, tá? E esse R vai ser igual a x' ao quadrado mais y ao quadrado elevado a meio, né? Aí a gente pega por Pitágoras, né? Se isso aqui tá uma distância x', isso aqui tá igual a y, então isso aqui ao quadrado vai ser esse ao quadrado mais esse ao quadrado, ok? E a sua contribuição para o potencial vai ser dada. A gente tem a nossa fórmula para potencial infinitesimal. Então, dV é igual a 1 sobre 4π ε0 dq sobre R. Né? Então agora vamos substituir o que a gente sabe aqui. Isso é 1 sobre 4π ε0. O elemento de carga de que a gente está com densidade uniforme, né? Densidade de carga uniforme. Então, é lambda dx', tá? E o R, x' ao quadrado, mais y ao quadrado, elevado a meio. Ok? Então é isso. Deixa eu... Pra não ficar feio. Vai pro meio. Que droga. Eu queria pegar o de baixo. Vai ter que ficar feio mesmo. Não pegou o D. Mas acho que vai. Aí. Tá? Então, essa aqui é a nossa contribuição potencial. Se a gente toma V como sendo zero no infinito, então o potencial total gerado pela haste inteira vai ser V que é igual a 1 sobre 4π ε0. Né? A gente pode pegar esse lambda aqui, como ele é constante, a gente tira ele da integral. E aí a gente integra em quais limites? Entre menos L sobre 2 até L sobre 2, né? Que a referência está no zero, né? Bem no meio, né? De dx' sobre a raiz de x' ao quadrado mais y ao quadrado. Né? Isso aqui vai ser a nossa integral. Isso vai ser, portanto, lambda sobre 4π ε0 ln de x' avaliado entre menos L sobre 2 até L sobre 2, tá? Portanto, isso vai ser igual a lambda sobre 4π ε0 vezes ln de L sobre 2 mais raiz de L sobre 3 ao quadrado mais y ao quadrado dividido
por menos L sobre 2 mais raiz. Não vou colocar o menos, né? Porque a gente vai levar ao quadrado, então esse menos vai sumir. Ok? Isso aqui é a nossa integral, né? E a gente está usando a fórmula de integração, que tá dizendo que é a integral de dx, essa integral aqui, sem os limites, né? Vai ser igual a x' mais a integral, mais a raiz de x' ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Então se a gente pode plotar v de y por v0, onde o v0 vai ser o lambda sobre 4πy0, como uma função de y sobre L, né? É a nossa analogia, né? Para poder tentar entender como que essa coisa está se comportando. Primeiro, então a gente está fazendo também só para simplificar as coisas, né? Porque v0 vai ser constante, y sobre L ou L também vai ser constante, né? Então, o nosso plot vai ficar assim, tá? Beleza? A gente vai ter esse comportamento, tá? Então, no limite, com L muito maior que Y, né? Ou seja, quando o fio é infinito, a haste é infinita, ou quando a gente está muito próximo dela, esse potencial, que a gente pode eu não diria simplificar, porque não fica simples, mas a gente pode fazer. Aí voltou. V é igual a lambda sobre 4πy0. Okay? Vezes ln de L sobre 2 mais L sobre 2 mais L sobre 2 raiz de 1 mais 2y sobre L ao quadrado. Tá? E embaixo é a mesma coisa, né? Menos L sobre 2 mais L sobre 2 raiz de 1 mais 2y sobre L ao quadrado. Tá? Isso aqui é igual a lambda sobre 4π epsilon 0 ln. A gente consegue simplificar esse ln dividindo todos esses L sobre 2, né? Então aqui vai ser ln de 1 mais a raiz de 1 mais 2y sobre L ao quadrado. Embaixo, menos 1 mais raiz de 1 mais 2y sobre L ao quadrado. Né? Isso aqui a gente consegue aproximar ln de 2 em cima
2 em cima. E 2y quadrado sobre l quadrado embaixo. Porque a gente está tomando aqui, né? A gente só consegue fazer essa aproximação. Meu Deus, o que eu fiz aqui? A gente só consegue fazer essa aproximação aqui porque eu estou tomando o limite L muito maior que y, tá? Então, isso aqui é lambda sobre 4π y0 vezes ln de L quadrado quadrado. Ok? Portanto, isso aqui é lambda sobre 2π y0, né? Que a gente pode sumir com esses quadrados, né? ln aqui, né? ln de L sobre y, tá? L sobre y. Isso corresponde ao campo elétrico que a gente pode obter, né? Quer dizer, o campo elétrico que a gente consegue obter a partir desse potencial, né? É o seguinte, a gente tem campo elétrico pela simetria, né? Esse campo elétrico só vai ser em y, né? E isso é o quê? Menos... Eita, acho que talvez a minha mesa esteja nos últimos dias. Vou ter que comprar outra. Del VY. Né? Na verdade, Del V, né? Não. Del V. Del Y. Tá? Dado esse V, a gente vai ter lambda sobre 2π y0y. Tá? Vezes L sobre 2 dividido pela raiz de L sobre 2 mais y os quadrados, né? Os dois são quadrados. Ok? Concorda com o resultado que a gente obteve para esse mesmo sistema quando a gente calculou o campo elétrico diretamente. Tá? Mais um exemplo? Essa mesa hoje ela tá mais insuportável que o normal, viu? Exemplo. Volta, por favor. Ai, meu Deus. Eu vou ter que pausar a gravação aqui para tentar fazer ela voltar. Bom, eu consegui. Então, exemplo 2. A gente vai considerar agora um anel. Tá? Ele está uniformemente carregado e tem raio R. Né? E ele tem uma densidade de carga lambda. Tá? Então, ele é um anel, então a sua densidade de carga também é superficial. Ok? Não é um disco. A gente não pode confundir. Então, a gente está falando de um anel que nada mais é do que um fio que fica dando volta, né? É um fio em formato de circunferência, tá? Então, nosso sistema vai ser esse anel, ok? Tá bom? E a ideia é qual que é o potencial elétrico a uma distância z, né, do eixo central, tá? Então, de novo, a gente vai considerar um pequeno elemento diferencial, tá? Que vai ser o dl, tá? E esse dl vai ter coordenada rd de filinha, né? Se φ é esse ângulo de abertura
Então R d'Φ' é o tamanho desse comprimento dl no anel. Né? O elemento ele vai carregar uma carga dQ, que vai ser lambda dl. Mas dl é R d'Φ'. Então dQ é lambda R d'Φ'. E a sua contribuição para o potencial elétrico P, no ponto P, né, vai ser dV, né, que é do quê? 1 sobre 4πy0, né, vezes dQ sobre R. E o que é isso? 1 sobre 4πy0. dQ, portanto, é lambda R d'Φ', né? Lambda R d'Φ', dividido por R quadrado, raiz de R quadrado mais E quadrado. Ok? Então, o potencial elétrico em P gerado ao longo de todo o anel vai ser a integral, né? A integral desse potencial elétrico individual. Né? Portanto, isso aqui vai ser 1 sobre 4π ε0. O que é constante aqui? Lambda R é constante. Lambda R é constante. E aqui, né, a gente está integrando no anel, né? Então a gente pode tirar esse raiz de R quadrado mais E quadrado sem problema. Porque a componente que a gente está integrando é uma integral circular, é d'Φ'. Ok? Então isso aqui é 1 sobre 4π ε0, tá? Vezes essa integral ali dá 2π, né? Então vezes 2π lambda R dividido pela raiz de R quadrado mais Z quadrado. Tá? Portanto, a gente vai dar 1 sobre 4π ε0 O que é 2π lambda R? 2πr é o comprimento da circunferência. Lambda é a densidade de carga. Então isso aqui é a carga completa. É a carga aqui total. Só que a mesa volte a outra. Dividido por raiz de R2 mais Z2. Ok? Onde a gente vai ter aqui, está substituindo, né, o valor da carga total no anel. Então, no limite, quando o Z é muito maior que R, né, para Z muito maior que R, o potencial vai se aproximar de um potencial de um ponto. Né? Então, no limite em Z muito maior que o tamanho do anel, né? A gente está muito longe desse anel, o potencial vai ser aproximadamente 1 sobre 4πy0 vezes Q
sobre R, ok? Não, desculpa, Q sobre Z. Q sobre Z. Que R é pequeno. Tá? Então daqui, o componente Z agora do campo elétrico também fica fácil da gente tirar, né? A gente pode obter o componente Z do campo elétrico como sendo menos del V del Z, né? Menos del V del Z. Então a gente está derivando em Z esse, esse trambolho ali à direita, né? 1 sobre 4π, né? Portanto, isso vai dar 1 sobre 4π epsilon zero. Vezes QZ dividido por R quadrado mais E quadrado elevado a 3 meios. Ok? Que também concorda com o campo elétrico que a gente achou para o anel na aula de campo elétrico. Agora vamos ver se vocês adivinham qual que é o exemplo 3, né? Se a gente está comparando com os resultados da aula de campo elétrico, aqui o exemplo 3 só pode ser um disco uniformemente carregado de raio Rzão e densidade de carga sigma, tá? E então esse disco ele está acima do plano x do plano xy, tá bom? É exatamente igual, tá? Também a nossa aula de campo elétrico. Deu para notar que então o interesse é fazer a comparação, né? Talvez de método para poder encontrar o campo elétrico, para depois vocês decidirem qual que vocês acham mais fácil. São dois métodos possíveis para a gente encontrar o campo elétrico, calculando diretamente e também, né, calculando a partir da derivada do potencial elétrico. Tá? Existem situações em que calcular o potencial elétrico vai ser muito mais fácil do que calcular o campo elétrico diretamente. E existem vezes em que o campo elétrico vai ser mais fácil de calcular. Tá? Então a gente vai aqui. A ideia também vai ser descobrir qual que é o potencial elétrico a uma distância z do eixo central. Né? Então a gente vai considerar que esse anel, né, de círculo, ele vai ter. A gente vai escolher um anelzinho, tá? Qualquer, um anel dentro desse disco. E esse anel ele vai ter raio R' com Rzinho pequeno, tá? E o comprimento desse anel, a espessura desse anel, vai ser dr', tá? Igual tá na figura, essa parte laranja mais escura, tá? Então a carga nesse anel vai ser dq', que vai ser igual ao sigma, que é a densidade de carga, vezes a área desse anelzinho. Então, dA', tá? Isso é igual a sigma vezes 2πr', dr', ok? O, o, o campo no ponto P vai ser localizado ao longo do eixo Z, né? Uma distância Z longa ao longo do plano acima do plano do disco, né? Então na figura a gente também vê que a distância do ponto a esse anel, que a gente acabou de definir, vai ser R, né? Que vai ser esse R' ao quadrado, mas é ao quadrado elevado a meio, né? É a raiz, né? Esse R aqui é isso aqui ao quadrado, mais isso aqui ao quadrado elevado a meio, né? Também é um triângulo retângulo, tá? Então, a contribuição para o potencial elétrico em P vai ser dV. Vamos repetir a exaustão, né? dV é igual 1 sobre 4π epsilon zero dq sobre R, tá? E agora, quem é dq? dq vai ser sigma vezes a área, né? Então 2πr' dr. Ok?
E quem que é o R? Vai ser raiz. Mais é quadrado. Tá? Então, se a gente somar sobre todos os anéis que a gente pode fazer para construir esse círculo, a gente vai ter o nosso potencial total. Então, nosso potencial total vai ser. Vamos pegar todo mundo que é constante aqui, né? Eu não vou tirar esses 2π antes, tá? Porque vai ser interessante deixar ele dentro. Sigma. A sigma é constante. 2π. Não, 4π. Falei que não ia tirar o 2, eu tirei. 4π. Y0. Integral. Tá? De 0 até o raio do disco. De 2π R' dr' dividido pela raiz de R' ao quadrado mais E ao quadrado. Tá? Então, assim, isso aqui vai ser integral. Agora a gente só precisa resolver a integral. Nosso problema se resume a um problema de cálculo. Então, isso vai ser sigma sobre 2ε0, né? E a integral, né, vai ser R' ao quadrado mais Z ao quadrado raiz. Deveria ter feito a raiz antes de fazer as chaves. Deus me livre. Isso calculado entre 0 e R. Então, isso vai dar isso vai dar sigma sobre 2ε0 2ε0, tá? Vezes a raiz de R quadrado mais E quadrado menos o valor absoluto de Z. Tá? Então, no limite, onde esse valor absoluto de Z é muito maior que R, tá? Aqui, a raiz E quadrado mais E quadrado vai ser igual ao valor absoluto de Z vezes 1 mais ok? Se bem que dentro, ainda está dentro da raiz, então não é valor absoluto, é próprio Z, né? Ok? Isso aqui, portanto, se a gente consegue expandir, né? Isso aqui vai ser igual a valor absoluto de Z vezes 1 mais sobre 2E quadrado mais aquela lá, né? Ok? Então, aqui a gente consegue simplificar o potencial para uma carga pontual
exatamente quando a gente estiver trabalhando no limite, né? Então, no limite, esse potencial vai ser aproximadamente sigma sobre 2ε0 vezes r quadrado sobre 2 módulo de z, né? R quadrado sobre 2 módulo de z. Isso, portanto, vai ser 1 sobre 4 π y0. Vezes sigma, né? Vezes π quadrado. Que aí eu coloquei o π em cima e o π embaixo, né? Vezes π quadrado, dividido pelo módulo de z. E sigma vezes π quadrado é a carga total. Ok? Então, como esperado, né, uma distância muito longa, né, muito grande, o potencial ele gerado por um disco carregado não condutor vai ser o mesmo que de um ponto de uma carga pontual Q, tá? A gente pode comparar também o potencial elétrico de um disco e de uma carga pontual, né? Para tentar ver como é que é o comportamento, porque a gente precisa pensar, né, que ele se aproxima, né, o comportamento é muito próximo, só para distâncias muito longas desse disco, tá? Então, para distâncias relativamente próximas, esse potencial é diferente. Então, aqui a gente tem, né, o disco, né, pontual explode aqui, né? E no disco a gente tem uma convergência, tá? Então, isso aqui a gente pode notar que o potencial elétrico é medido em termos de V0, né, que é a carga total sobre 4πy0r. Né, e é importante a gente notar que o potencial elétrico no centro do disco, Z igual a zero, é finito. Tá? E ele tem um valor. Então, vamos calcular aqui no centro do disco. O centro do disco é finito. Então, VC é igual a sigma. Cadê? Cadê? Centro do disco. Então, sigma sobre 2ε0 vezes r, né? Tá? Isso é igual a Q, carga total, né? Vezes, na verdade, sobre π quadrado. Essa é a definição de sigma, né? Isso aqui, né? Vezes r sobre 2ε0. Ou seja, isso é 1 sobre 4πy0. Sobre 4πy0 vezes 2q sobre e. Tá? Portanto, isso aqui é 2v0. Tá? 2v0. Então existe, não diverge, né? Tem convergência nesse ponto, tá? Essa é a quantidade de trabalho que precisa ser feito para trazer uma unidade de carga do infinito e colocar ela no centro do disco, tá? O campo elétrico correspondente ao P, que vai para esse tipo de sistema, num ponto Z, vai ser EZ igual a menos del V del Z, né? Portanto, isso aqui vai ser sigma sobre 2y0
vezes Z sobre monoma de Z. Isso menos Z sobre Z sobre raiz de R quadrado mais E quadrado. Ok? Então, isso concorda também com o que a gente viu na aula de potencial elétrico. Tá? Não, desculpa, de campo elétrico. Tá? Então, no limite com R muito maior que Z, né? Ambas as equações vão se tornar EZ igual a sigma sobre 2y0, que é o campo elétrico para uma folha, né? Uma folha infinitamente larga, né? Enfim, não condutora infinitamente larga, né? Então é quando a gente está bem próximo do disco, beleza? Então é isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.